Por que os Estados Unidos e o Irã estão presos no acordo impossível? Existe um tipo de negociação em que aceitar os termos do outro não parece diplomacia, parece derrota. E no mundo da geopolítica, parecer derrotado pode abrir caminho para novas pressões. De um lado, Washington precisa provar que toda a pressão militar, econômica e diplomática teve resultado. Do outro, Teherã precisa provar que não se ajoelhou diante dos Estados Unidos. E se você acha que isso é apenas uma briga do outro lado do mundo, espere até entender como esse impasse pode influenciar o preço do combustível, o valor do frete, o mercado de petróleo e até a inflação aqui no Brasil. Mas para entender o que está travando esse acordo, precisamos olhar para a linha vermelha que ninguém ousa cruzar. Para Washington, ceder demais destrói a imagem de força dos Estados Unidos. Para o Irã, aceitar demais pode ser visto internamente como humilhação e perda de soberania. O regime de Teherã sabe o que aconteceu com países que abriram mão de suas defesas estratégicas no passado. Eles ficaram mais vulneráveis. Por isso, para o Irã, o urânio enriquecido não é apenas tecnologia. É poder de negociação, é dissuasão, é símbolo de soberania. E para parte do regime, é também uma garantia de sobrevivência estratégica. Agora você pode estar se perguntando, se a briga é nuclear, por que o mundo inteiro entra em pânico quando um navio é parado no mar? A resposta está em uma artéria que, se for pressionada, faz a economia global sangrar. O nome dela é Estreito de Hormuz. Ou seja, uma crise em Hormuz não fica em Hormuz. Ela pode chegar ao transporte, aos alimentos, à energia e ao bolso de quem está assistindo agora. É por isso que o estreito virou uma arma de pressão. Para Washington, aceitar que o Irã dite regras naquela passagem seria perigoso. Seria admitir, na prática, que Teherã pode controlar uma rota internacional essencial sempre que quiser arrancar concessões. Os Estados Unidos precisam defender a liberdade de navegação. O Irã precisa preservar sua capacidade de pressão. E o mundo fica preso no meio. Mas existe outro fator que torna tudo ainda mais perigoso. Muita gente olha apenas para os mísseis, os navios e as bases militares. Mas o que realmente preocupa os estrategistas é algo mais difícil de controlar: a descentralização do conflito. O Irã construiu ao longo dos anos uma rede de influência regional que não depende apenas de ordens diretas de Teherã em tempo real. Hezbollah, milícias pró-Irã, Houthis, comandantes locais, redes de comando fragmentadas. Isso significa que um acordo assinado em uma sala de negociação não garante automaticamente silêncio no campo de batalha. E aqui chegamos ao coração do impasse. Estados Unidos e Irã talvez precisem de um acordo, mas cada lado precisa de um acordo diferente. Washington precisa de algo que pareça controle. Teherã precisa de algo que pareça resistência. Os Estados Unidos querem garantias claras, limites verificáveis, inspeções fortes e liberdade de navegação. O Irã quer alívio de sanções, reconhecimento de soberania e garantias de que não será novamente pressionado depois de entregar concessões. Esse histórico pesa. Para Teherã, a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear anterior deixou uma marca profunda. A mensagem absorvida pelo regime foi simples: não basta assinar com os Estados Unidos, é preciso garantir que o acordo sobreviva ao próximo governo americano. Por isso, qualquer proposta iraniana tende a buscar algum tipo de reversibilidade. Ou seja, se os Estados Unidos abandonarem o acordo de novo, o Irã quer ter meios de recuperar parte do que entregou. Mas para os Estados Unidos, essa reversibilidade pode parecer exatamente o problema, porque significa que o Irã manteria um caminho para reconstruir capacidade nuclear no futuro. Mais uma vez, os dois lados batem no mesmo muro. O que para um lado é garantia de segurança, para o outro é ameaça. Por isso, o cenário mais provável não é uma paz limpa, definitiva e estável. O cenário mais provável é o que podemos chamar de acordo cinza. Um documento frágil, reversível, cheio de brechas. Um acordo que reduza o risco imediato, mas não resolva a rivalidade. Para o mercado global, isso significa torcer para que Hormuz não volte a virar refém da crise. Para Israel e os países do Golfo, isso significa observar cada vírgula do acordo para saber se ele realmente limita a ameaça. A grande pergunta agora não é se os Estados Unidos e Irã querem evitar uma guerra maior. Provavelmente querem. A pergunta real é outra: eles conseguem aceitar um acordo sem parecer derrotados? Porque essa é a linha que ninguém pode ceder.
E quando os dois lados precisam vencer ao mesmo tempo, a negociação vira um impasse. E é por isso que esse acordo, se vier, provavelmente não será o fim da crise. Será apenas o próximo capítulo. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem está mais encurralado nesse impasse? Os Estados Unidos, que precisam provar que a pressão funcionou, ou o Irã, que vive sob o peso das sanções, mas vê no programa nuclear uma das suas principais garantias de dissuasão e sobrevivência estratégica? Deixe seu comentário abaixo, e se você quer entender os conflitos que movem o mundo, inscreva-se no Cenário de Guerra.